Amém. Livro do Juízes, capítulo 6. Verso 11 e 12. Coloquei um tema aqui, falei, vou pôr um tema. Como Deus levanta o homem. Todos encontraram o livro dos Juízes. Depois a gente precisava fazer uma reunião com o pessoal que canta no coro. Ou entra no coro. Capítulo 6, verso 11 e 12. Está escrito assim. Então o anjo do Senhor, está Senhor com letra maiúscula aí. Está com letra maiúscula? Então tá bom. Então é Jesus que está aí. E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Repita o 12 comigo, 1, 2, 3. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. O Senhor está contigo, varão valoroso. Verso 16. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Amém? Amém. Senhor, eu quero te dar graças por tudo que o Senhor falou comigo nesse texto. Por tudo que o Senhor me alegrou, me confortou, me animou, Senhor, para fazer a tua vontade, o teu querer e me derramar diante de ti, reconhecendo que o Senhor é o dono de todas as coisas e que nada, nem coisa alguma pode acontecer de bom na minha vida, se não for por tua vontade. Amém. Pelo teu querer, pelo teu agir, pelo teu operar, pelo teu trabalhar, por aquilo que o Senhor tem falado, por aquilo que o Senhor tem realizado, por aquilo que o Senhor tem demonstrado no decorrer de toda essa caminhada cristã. Oh, glória. Eu sei, Senhor, que é a sua mão, é o seu cuidado, é a sua proteção, mas principalmente é a tua palavra operando, tanto querer como efetuar e o realizar na minha vida. Amém. E na vida de cada um que aqui dentro está nessa noite. Amém. Fala conosco, Senhor, nos ajuda, nos faça compreender através do teu Espírito o teu querer e a tua vontade para a nossa vida, que possamos nos submeter ao teu senhorio, reconhecendo que tu és grande, que tu és poderoso e que tu tens todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Amém. Que é o Senhor que cuida de nós, o nosso Cristo bendito e eterno. Louvado. Te adoramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fala conosco. Amém. Pode se assentar. Irmãos, o capítulo 6 do livro de Juízes, ele começa falando por que o povo estava vivendo nessa situação. Existem coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem por vontade de Deus. Existem coisas que acontecem na nossa vida por permissão de Deus. E existem coisas que acontecem na nossa vida por conta das nossas próprias decisões. E nesse caso aqui, a decisão
foi ruim. Talvez aos olhos do povo de Israel, estava tudo bem. A maneira como eles estavam vivendo, como eles estavam se comportando, como eles estavam agindo, como eles estavam falando, né, aquilo que eles estavam fazendo na sua vida. E muitas vezes isso acontece conosco, comigo, com você, com qualquer um de nós. Achamos que estamos agindo de uma maneira correta, que nós estamos certos. E essa é a pior coisa. Tem outra também que é muito ruim. Eu tenho direito. Então você não se converteu. Porque os nossos direitos, eles foram entregues na cruz, quando nós aceitamos Jesus. É ali que os nossos direitos foram colocados. Ou seja, agora é o que Jesus quer, não é aquilo que eu desejo. E esse povo aqui achou também. E o verso 1 diz que Deus entregou eles. Não foi o capeta, como o pessoal tem o hábito de dizer. Não foi o diabo. É o diabo que está agindo. É o diabo na vida dessa pessoa. É o diabo, é o diabo, é o diabo. Né? Ou então é o irmão. A culpa é do irmão. O irmão fez isso, fez aquilo. Está escrito aqui. Verso 1, que foi Deus que entregou o povo nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos. Plantando e não podendo usufruir daquilo que plantava. Pessoa batalha, batalha, batalha e patina. Aí não sai do lugar. Não muda, não, o relacionamento familiar não muda. O diálogo dentro de casa não muda. A pessoa está patinando. E ela é de Deus, como esse povo aqui era de Deus. Né? Plantando, a colheita vinha, era produzido fruto, aí a hora de colher os midianitas chegavam e tomavam. Porque Deus havia entregue eles nas mãos dos midianitas. Por quê, pastor? O texto diz, não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação. O texto diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Fizeram o que era mal. Passam-se 7 anos, e aí a gente chega aí nesse versículo de número 11. Gideão está malhando trigo no lagar. A visão de Gideão, de si mesmo, era uma visão de fracasso, de derrota, né, de medo, de insegurança. Ele estava ali porque ele achava que ali ele estava seguro, que ali ele estava tranquilo, que ele não ia ser roubado, né, porque no lagar se pisa a uva, não se malha o trigo no lagar, né? E aí ele está ali, sozinho, isolado. Ele é o mais jovem da família. Ele está cuidando de algo que o resto da família deveria estar envolvido. E o que acontece muitas vezes é que a família ela se divide. E até mesmo a igreja. Não, eu penso que melhor era se fosse dessa forma. Eu penso que o melhor é desse jeito. Eu penso que a melhor forma é essa. Ah, eu não gostei daquele louvor. Eu não gostei daquele líder. A palavra líder não existe na Bíblia. Já começa por aí. Não existe a palavra líder na Bíblia. Pode procurar. Pode procurar, não tem. Tem 5 ministérios que Paulo avisou lá, e tem mais o diaconato. Se for para brigar de Bíblia, é aí que está o problema. Ah, não gostei da pregação, do pregador, né? Não
gostei disso, não gostei daquilo. Não é do que eu gostei, é o que eu preciso. O que é fundamental na igreja é aquilo que eu preciso. O que eu preciso para a minha vida mudar. O que eu preciso para ter um lar abençoado. O que eu preciso para me dar melhor no local onde eu trabalho. O que eu preciso. Deus, o que eu necessito. Eu preciso do quê? Eu preciso mudar aonde? Aonde que eu estou falhando? Aonde que eu estou errando? Não é se autoacusar, não é ficar, mas é procurar dentro de você. Ele está ali sozinho, isolado, né? Cuidando de algo que vai sustentar a sua família inteira. E aí o anjo do Senhor aparece. E está com letra maiúscula aí, porque segundo a teologia é uma teofania. Ou seja, é Cristo que apareceu aqui, na forma de um anjo. Como apareceu a Abraão lá? Não apareceu 3 lá com Abraão? E o que a Bíblia diz no texto lá? O Senhor ficou com Abraão. Era o Cristo também ali. E os outros 2 eram anjos. Então não veja anjo, veja Jesus, que é melhor. Porque Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura vidas. E aí o anjo chega e coloca ali uma afirmação estranha para Gideão, né? Ou seja, o Senhor é contigo. Como é que Deus é comigo e eu estou vivendo essa situação? Como é que Deus é comigo e eu estou passando por isso? Não é a nossa pergunta, não é a minha, não é o que nós muitas vezes, como é que eu estou vivendo isso? Se eu sirvo a Deus, se eu oro, eu vou no culto de oração, eu vou na quinta-feira, eu vou na quarta noite se tiver oração, eu vou na sexta, eu vou no domingo, eu vou na vigília, eu subo um monte, desço um monte, subo um monte de novo, e a coisa não muda. E Deus é comigo, eu ouço na igreja lá. O André pregou, Deus é comigo, a Regina pregou, Deus é com você, a irmã Márcia pregou, Deus é com você. Veio o pregador de fora, que nem me conhece, disse, Deus é com você. Mas a coisa não muda. Estranho a palavra. Mas por quê? Porque estava despertando ele. Ou seja, tirando ele, ou dele, o medo, tirando dele a insegurança, dizendo, não, você não está sozinho. Eu estou com você. Deus sempre está conosco. Amém. Você pode viver isoladamente. Deus está lá. Amém. Se você um dia aceitou Jesus, Deus está com você. Amém, Pai. Pode ninguém estar perto. Deus está lá. Ele está dizendo, eu sou contigo. Amém. Eu estou nesse momento de solidão. Eu estou naquele isolamento que você vive. Eu estou lá, eu estou te vendo. Eu estou presente. É o que ele disse a Gideão. Gideão despertou e disse mais ainda: varão valoroso. Deus abrindo como sempre a porta do diabo. Irmão, não foi nós que aceitamos Jesus. Foi Jesus que nos escolheu. Amém. Então diga para a pessoa do seu lado, foi Jesus que te escolheu. Porque você tem valor. Você ouviu aqui, você cantou aqui, que foi pago um alto preço. E realmente, não dá para dimensionar o preço que foi pago. Esse homem que compôs esse louvor, ou canta, o Asaf Borba, ele congrega na mesma igreja há 42 anos. 42 anos. Ele pregou em Cuba, na época do Fidel Castro. A pior época
época do comunismo dentro de Cuba. Ele pregou no Oriente Médio, nos países onde o Islã impera. E lá, o irmão, que ele falou, em qualquer lugar do mundo, ali a folha, talvez você não olhou, os países mais perseguidos da terra está ali, onde não entra uma página da Bíblia, mas tem crente. Ele falou, porque você chega e Deus te manda lá e você encontra pessoas lá, como aconteceu comigo. Ou seja, pegaram 26 versículos, entregaram na mão dele, ele compôs 26 músicas em cima dos versículos, em árabe. O livro dele está em árabe, o livro dele está na língua inglesa e o livro dele está em português. Ou seja, não existe lugar onde esse Deus não entra. É por isso que ele está aqui. Ele está aqui conversando, trazendo ao coração desse homem aqui esperança. A visão que Gideão menos tinha dele era essa. Valoroso. Ele podia ser qualquer coisa na mente dele. E aí ele começa a despejar. Eu não li, porque senão leva muito tempo. A despejar as coisas. Como é que o Senhor é conosco? Né? O Senhor fez tantas maravilhas. Está aí no texto, você lê em casa. Fez tantas maravilhas. Por quê? Porque ele conhecia a história do seu povo. Aquilo que Deus havia feito. Irmão, a gente tem que falar daquilo que Deus fez. Não é daquilo que nós realizamos, mas aquilo que Deus fez através da nossa vida. Amém. O importante é aquilo que Deus fez. Não é aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu realizo. Não é aquilo, eu fiz. Não. Deus fez. Deus realizou. Deus abriu a porta. Deus me prosperou. Deus quebrou as cadeias. Deus me libertou. Deus transformou minha família. Deus me curou. Deus fez uma obra na minha vida. Era isso que ele estava dizendo, amigo. Ele não disse que Abraão fez, que Isaac fez, que Jacó fez. Não. Ele disse aquilo que os nossos pais contaram que Deus fez. Porque ele estava atento às histórias da família. Ele não estava atento à fofoca do fulano, a respeito do outro, do crente que acha que é mais santo do que o outro, é mais espiritual, porque fala 10 tipos de língua estranha, é poliglota. Não é isso. Ele estava falando daquilo que era real, que eles haviam vivido, que ele havia ouvido do pai dele, no meio da família. E aí Deus vai tirando aquilo dele. Por intermédio do anjo do Senhor ali, Deus vai trabalhando aqui. Porque a pessoa, para ser usada por Deus, ela não precisa ser rica, ela não precisa ser a mais inteligente, a mais culta, ela não precisa ter a maior conta bancária, ela não precisa ter formação teológica, ela precisa, como eu disse aqui outro dia, ter um coração ensinável, desejo de aprender, desejo de sentar ao lado de quem já viveu alguma coisa e tem algo para transmitir, para dizer, olha, eu vivi isso aqui, né? E Deus interviu dessa forma, dessa maneira, foi Deus quem fez, não foi porque eu sou bom, porque eu orei muito, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele não falou nada disso. Ele falou aquilo que Deus havia realizado. Ele estava mostrando, e agora a gente está vivendo essa miséria, essa vida miserável, essa vida de opressão, essa vida de angústia, essa vida de tristeza, essa luta dentro do lar, essa luta dentro do casamento, essa luta dentro do emprego. Deus continua sendo Deus. Amém. Não é por conta da minha ou da sua luta. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus.
e não vai mudar por conta disso. Amém, Pai. Então, Deus foi trabalhando com ele para mostrar quem ele é. Aí ele disse: eu sou o menor. Eu sou o menor. É aquilo que eu disse. Jesus, ele podia ter pegado Caifás, o maior teólogo da época, para ser seu seguidor. Ninguém conhecia a Bíblia, a lei e os profetas como Caifás. Ninguém. Nem Gamaliel. Ele podia ter pego Caifás, Gamaliel. Ele podia ter ido no Sinédrio, pegado Nicodemos, né, José de Arimateia, e dizer: vem andar comigo. Né? Mas aí alguém ia dizer: aí é fácil. Né? Deus, ele tem os seus caminhos. A pessoa, ela sempre está olhando para aquele que tem mais condição. Aquele ali pode, aquele ali não pode. Né? O que eu falei, é fácil profetizar, como ouviram ontem lá. Não é fácil. Né? Eu chegar no Marcelinho Carioca, que nem falaram com ele, ele falou: se eu quiser comprar um apartamento amanhã de 3 milhões, eu pago à vista. Ele. Aí é fácil você dizer para ele: ó, Deus vai preparar isso para você. Agora eu quero ver, falar com o Marcos Pereira, que é do Partido dos Republicanos, que era um mendigo, né? Que andava na rua e que encontrou uma mulher. A mulher disse para ele: um dia você vai comer com os reis da terra. É os reis da terra. Ele falou: eu já comi com o príncipe, o rei da Suécia, da Espanha, já tive em tal lugar no Catar, já tive na China, lá, aquele demônio lá, pequenininho, anãozinho, já teve em vários lugares. E é o cara que está sendo cotado para assumir a presidência do Congresso Nacional. Ele é da Universal. Era um mindinho. E o dia que ele foi lá, veio o apóstolo Casagrande. Não é o Casagrande que jogou no Corinthians, não. Mas o nome é Casagrande mesmo. Aí o cara pregou, o cara veio dos Estados Unidos, aí sentou o couro na Universal. Bateu. Aí o Rinaldo subiu, o pastor Rinaldo subiu. Falou: você falou mal da Universal, eu vou chamar o rapaz aqui, ele é pastor da Universal. Aí ele subiu, cumprimentou, deu o testemunho dele, que valeu tudo aquilo que o cara falou lá, e deixou mais um mês de reserva lá para nós. Por quê? Porque ele não respondeu aquilo que o rapaz falou. Ele não defendeu. Porque ele era advogado da igreja. Você não precisa me defender. Eu tenho advogado. E ele é imbatível. Ele é imbatível. Ninguém vence ele. Porque ele venceu a morte, ele está vivo, ele está aqui nessa noite. Na pessoa do Espírito Santo, representado pelo pão e pelo cálice. Então a pessoa, ela não sabe onde ela mexe. Né? O rapaz deve ter saído de lá acabado, esse apóstolo. Porque talvez ele pensou: ele vai me rebater. Não. O cara é maior que ele. Então a pessoa, ela não respeita certas coisas. Gideão, ele sabia disso. Ele disse: eu sou o menor. Sabe por quê, irmãos? Todas as vezes que a pessoa, ela se acha capaz, ela se arrebenta. Ela vai se arrebentar. Por quê? Porque a obra de Deus, ela depende de Deus. Diga para o seu irmão: a obra de Deus depende de Deus. Diga para ele assim: a salvação do seu filho depende de Deus. A salvação da sua filha depende de Deus. A cura de uma enfermidade que o médico desenganou depende de Deus. Por quê? Porque é só Deus que faz milagre. Amém. Então o ser humano, ele acaba achando que é capaz. Todos os homens do Antigo Testamento,
Eles se colocaram nessa condição aqui. Eu sou o menor. Por quê? Porque a obra era de Deus para ser realizada. Amém, Pai. Talvez você olhe assim e diz assim, é fácil pregar. É fácil realizar o culto. O pastor vai lá, só dá ordem. Você canta, você prega, você faz isso, você faz aquilo. É fácil ser diácono. Ser diácono prega, pega aqui. Parece que está com mal de partes. Só de pegar na bandeja. Sabe o que é isso? Temor. Isso é temor. A gente não pode perder isso. Uma vez eu disse para o meu primo assim, eu suo frio. Teve um dia que eu ia pregar um domingo no São Lucas. E eu preguei, não foi um, foram vários. Mas aquele domingo a igreja estava fervendo de gente. E o fogo caiu. Falei, tomara que o louvor não acabe. Tomara. Que era 1h30, de 1h30 a 2 horas de mensagem. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Minha perna parecia que ela tinha sumido. Falei, se o pastor me chamar, eu caio. Sabe? Essa condição aqui que Gideão estava. Quando ele disse, eu sou menor. A minha casa é menor. A minha tribo é a menor. E ele era da tribo de Efraim. Filho de José. Porque José não é tribo. Mas herdou 2. Porque foi fiel. Fiel vai ser honrado por Deus. Amém. Não tem como Deus não honrar o fiel. E aí ele foi tratando, Gideão foi se abrindo. Irmão, a gente precisa ouvir. O que o anjo falou para ele? Você é um homem de valor. Você é uma pessoa de valor. E aí, não falou mais nada. Ele foi falando que ele precisava tirar aquilo que estava aqui dentro. Precisava sair para fora aquilo que era ruim, aquela baixa autoestima, esse estado depressivo que ele estava aqui, plantando e não colhendo, que é a pior coisa que existe, vendo a necessidade do povo, vendo o inimigo prevalecer e não poder fazer nada porque foi Deus. Isso aqui é o pior de tudo, que às vezes a pessoa está achando que é o diabo, às vezes a pessoa está achando que é o fulano, que amaldiçoou, que falou não sei o que disse isso, disse aquilo, eu não acredito em nada disso. Eu sempre acreditei que aquilo que Deus tem para mim é meu e ponto, final, acabou. E ninguém vai pôr a mão, e se alguém quiser pôr a mão, vai queimar. Então, ele não. Agora, quando é Deus, aí não tem como sair. Então, Deus veio pessoalmente tratar. E aí ele se abriu. Ele foi sendo tratado, aquilo foi saindo dentro dele. Eu me considero pequeno. Quantas vezes a pessoa se considera inferior? Irmão, você vai orar, tem gente que você vai orar perto da pessoa, dá medo. Soberano Deus. Ainda engrossa a voz. Soberano Deus. Glorioso Pai. Eu vi um pastor orar, eu amo esse pastor. Foi muito amigo meu, muito. O pastor ainda tem ele. Preguei numa igreja lá em Mindóia. E ele orou no São Lucas. Ele orou mais de 15 minutos. Você sabe quem é. A linguagem que ele usou, o seu trono é trono de equidade. Eu não estava no último culto. Ele fez de quinta a domingo lá. Ele era auxiliar. O seu trono é trono de equidade. E parará, Senhor é justiça. Falei, meu Deus do céu, o fogo caindo na igreja. Gente falando em língua, gente chorando. Era a época daquelas fitas aí. Falei, grava, porque eu saí para pregar num trabalho de jovens com o Walter da Dilma.
E aí, o outro pequeno olha e fala assim, meu Deus, vou nem erguer a voz, né? Nem o Cláudio Duarte foi pregar numa igreja aí ele tá lá de joelho orando, fogo caindo na igreja, aí o irmão vendo o anjo, o outro também, e ele fala, meu Deus, todo mundo vendo o anjo e eu que vou pregar não estou vendo nada. Aí o outro, não. Aí ele cutucou, estava do lado, falou assim, você está vendo o anjo? Não, estou sentindo. Ele falou, está melhor que eu, porque eu também estou sentindo o anjo, eu aqui. E aí ele falou, como é que é o anjo? Né? Como é que ele é? Que às vezes a pessoa ouve isso, sai, achou legal. Não, você viu o cara. Mas não foi lá perguntar como é que era o anjo. Como é que era o rosto? Como é que era a mão, o braço? É o crente que sai falando, nem perguntou, estava lá e teve a oportunidade e não perguntou. E acreditou naquilo que o outro não viu. Porque a pessoa não vai ver o anjo na forma de anjo mesmo e ficar em pé. Aliás, ele não cabe nem dentro dessa igreja. Na forma de anjo. Ele vai aparecer dessa forma aqui. Não assustou Gideão. Aí Gideão se abriu e disse, eu sou o menor. E agora você vai virar para o seu irmão e falar assim, ó, Deus só usa o menor. Porque senão, ele fica pequeno. E grande é ele. Amém. Ele é grande. Pai. Amém. É por isso que ele usa o menor, porque ele é grande. Quando você vê alguém dizer assim, ó, esse aqui é um grande homem de Deus. Então ele não é de Deus, ele é homem. Ele é grande, ele é alto, ele pode ser forte. Porque o homem de Deus nunca é grande. Ele tem consciência disso. Ele sabe quem ele é, porque ele conhece o Deus que ele serve. Então Gideão falou, a minha família é a menor, é a mais pobre, é isso, é aquilo outro. Né? Foi falando. Ou seja, ele foi sendo curado. Cura é isso. Isso é cura. Nós precisamos, dentro da igreja, de pessoas assim. Não é assim querer saber da vida dos outros. Não foi isso que o anjo perguntou. Como é que está a sua família? O anjo não perguntou da família. O anjo não perguntou de que tribo ele era. O anjo não perguntou, né, se ele era o menor. Não fez nenhuma dessas perguntas. O anjo só disse para ele, eu sou contigo. E você é um varão valoroso. Só isso. Foi a abertura para que ele se derramasse, para que ele se abrisse, para que ele entendesse que ele ia livrar Israel. E aí, aqui no verso, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí no verso 16, depois de ouvir tudo, o Senhor lhe disse, aí já não tem a palavra anjo, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, você vai livrar todo o povo. Quando Deus chama alguém, não é somente para a pessoa ser abençoada. É aí que está o erro de muitas pessoas na vida cristã. A vida cristã, ela é centrada no outro. Jesus nunca pensou em si mesmo. Ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. Você vai destruir todos os midianitas como se fosse um homem só, porque eu estou com você. Ou seja, Amém, Pai. todos os seus inimigos serão destruídos. Quais são os seus inimigos? Quais são os seus inimigos? Você é Gideão aqui, como eu também sou. Quais são os meus inimigos? Eles têm nome. Mas aqui está dizendo que Deus, por nosso intermédio, Ele vai destruir
todos de uma só vez. Amém. Não é hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Não, não é pingar a bênção. Tem gente que está vivendo como a mulher lá, Ciro Feliz, é muito bonito. Migalha. Mas Deus quer dar pão. Diga para o seu irmão, Deus quer te dar um pão inteiro. Ele não quer te dar migalha, não. Amém, Pai. É pão inteiro. É centrado no outro. No outro. Ele ia abençoar toda a nação, ou todo o povo. Com aquilo que ele ia fazer. Com aquilo que ele iria realizar. E assim sou eu e você. Amém. Assim somos nós. Irmão, a igreja ela foi colocada aqui na Vila Rica para abençoar esse bairro. Não é para receber bênção desse bairro. Para abençoar o bairro. Eu fui chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para ser uma bênção. Gênesis Amém. 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Ou seja, você vai ser uma bênção. Por que você vai ser uma bênção? Porque eu vou te abençoar. Você tem que crer nisso. Você tem que acreditar nisso. Você tem que confiar nisso. Que você é uma bênção. Amém. Diga para o seu irmão, eu sou uma bênção. Diga mesmo, diga com fé, com coragem, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção para esta igreja. Eu sou uma bênção para a minha família. Eu sou uma bênção para o meu patrão. Eu sou uma bênção para este país. Eu sou uma bênção para este bairro. Eu sou uma bênção. Por quê? Porque Deus me abençoou. Aleluia. Só pode ser uma bênção quem recebeu a bênção de Deus. A bênção de Deus não está no carro, na casa. A bênção de Deus está em Cristo. É em Cristo que estão todas as riquezas do ser humano. É em Cristo que eu aprendo a orar. É em Cristo que eu expulso demônios em nome de Jesus. É em Cristo que eu entro num lar que está destruído e Deus reconstrói tudo aquilo. É em Cristo que eu vou vencer esse mundo. É em Cristo que eu vou ser colocado por cabeça em qualquer lugar e não por cauda, porque é em Cristo que nós somos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou. Gideão, ele entendeu isso agora, aqui no final. Eu vou ser com você. Glória. E não vai ter inimigo que vai aguentar. Mal tem crente vivendo em guerra. Você vê aí gente cantando, falando. Não, nós estamos numa batalha espiritual. Que batalha? Jesus morreu, ele disse, está consumado. Está consumado. Eu ouvi essa mensagem lá em cima, eu não esqueço, velho. A sua vitória já foi dada. E quem pregou não foi gente de fora, não. Foi gente que faz comida aqui dentro. É gente da casa. Foi o Cido que pregou. É gente da casa. Quem faz comida boa é a mamãe. Não é o cara do boteco lá que passa a mão na barba e pega o arroz lá. A comida que sustenta é a comida da casa. É a comida da mamãe, porque a mamãe cuida, se preocupa, mede o tempero. Tem o cuidado, olha, não come muito isso ou aquilo. É essa comida que é boa. A comida boa é da igreja, é daqueles que estão aqui, é daqueles que eu conheço, é daqueles que eu convivo, é daqueles que eu sei onde mora, é daqueles que eu conheço o filho, eu conheço o marido, eu conheço a esposa, eu sei que ele trata ela bem, eu sei que ele cuida bem dela, eu sei que ele trata bem os filhos. É essa comida que eu vou comer. Eu não vou ficar comendo comida de estranho, de gente que eu não conheço, de gente que eu não sei de onde veio, nem para onde vai, não. Eu tenho que conhecer. Amém. É Bíblia. É Bíblia. Então a pessoa, muitas vezes, Gideão, ele se tornou essa bênção. Porque Deus disse para ele, eu vou estar com você.
Amém. Depois que ele tirou tudo aquilo de dentro e pôs para fora, aí ele disse: você vai destruir. Mas do jeito que ele estava antes, não. Porque ele estava vivendo do passado. Irmão, sábado, ontem, ele não volta nunca mais. Nunca mais. Eu nunca mais vou viver aquilo que eu vivi ontem. A história, ele contou, é boa. Ela faz parte. Mas aí Jesus vem lá no Novo Testamento. Jesus chegou e disse assim: dos filhos de mulher não nasceu um como João Batista. Jesus nasceu do quê? Do que Jesus nasceu? Mas ele disse que dos filhos de mulher não nasceu um como João, ou maior do que João. Mas aí ele, mas o menor, aqui ó, nessa noite, o menor, ele disse, o menor no reino dos céus Amém. é maior do que João Batista. Diga para o seu irmão: você é maior, você pode não acreditar, mas você é maior do que João Batista. Não é brincadeira, mas é o reino dos céus. Porque João não viu toda a manifestação, mas nós estamos vivendo o reino dos céus já dentro de nós. Porque Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. A partir daí é pregado o reino dos céus. Amém. Tá? Porque tudo que a gente lê no Antigo Testamento apontava para Cristo. Amém. Tudo que você vê no tabernáculo, a lei e os profetas apontavam para ele. O escritor de Hebreus fala isso. Então, Jesus é a resposta para a nossa vida. Amém. A resposta para a nossa vida não está no conselho do fulano, do Beltrano, não está na revelação, no sonho de A, B ou C. A resposta para a nossa vida ela está em Cristo Jesus. Ele é a nossa porção. Ele é o melhor de Deus para a nossa vida. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Hoje não somos mais. Pastor, o senhor não peca? Peca. Mas não sou pecador. Já expliquei isso várias vezes, você aprenda isso. Pecador é quem gosta do pecado. Ele não quer sair. Ou às vezes ele brinca. Um dia está bem com Deus, outro dia está bem com o diabo, né? Na sujeira, na lama, no pecado. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Né? A gente precisa ler um texto aí que o irmão falou que está preparando para pregar, mas está até assim. Eu falei, então nem vou pregar nesse texto. Que é depois das bem-aventuranças. Que diz assim: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome operamos maravilhas. Já pensou? Você sabe o que é operar maravilhas? É trazer Lázaro de volta para a vida. 4 dias morto. Sabe o que é operar maravilha? É dizer para o vento e para a tempestade acalma. Pensou um fulano desse hoje fazendo isso? O cachê dele seria R$200 mil em cada congresso. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. Aí Jesus disse assim, que ali é só Jesus que fala: nunca vos conheci. Nunca. Dentro da igreja. Irmãos, teve uma mulher, um pastor foi pregar num lugar aí, não lembro agora, e a mulher era líder do círculo de oração da igreja que ela congregava.
Aí o pastor ia pregar, aí o pastor falou, a gente podia fazer uma visita lá antes do almoço. Aí esse pastor falou, eu morrendo de fome, pensando, vou almoçar primeiro, né? Depois a gente faz a visita. Aí foi lá a mulher com depressão. A família toda entrou na casa, aquele mau cheiro. Marido, a roupa tudo cheio de caspas. Mulher sem tomar banho. Circo de oração. Vida. A filha também, tudo. Um caos. Aí o pastor levou o outro, né? Lógico, o outro vai orar, vai expulsar isso aí. Aí foi, orou, repreendeu, não aconteceu nada. Nada. Aí antes dele sair, Deus falou com ele assim. Porque o pastor falou, não, a mulher usada faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Aí quando ele estava saindo da porta, Deus falou com ele, volta lá. E fala para ela que foi o diabo que usou ela todos esses anos. Aí tem crente que vai dizer, não, pastor. Só que a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. É aí que está o problema. Aí ele voltou e falou para ela, durante todos esses anos o diabo usou a sua vida. Mas eu vou mandar ele embora agora. Em nome de Jesus. E aí orou. O demônio saiu. A mulher começou a falar em línguas. O marido levantou. Falou, vou tomar um banho. Tirar todos sujeirados. E foram todos de volta para a igreja. Amém. Esse texto aí de João não, Mateus capítulo 7, se não estiver enganado, que é depois da bem-aventurança. Em teu nome fiz isso, em teu nome, é o meu nome. Então você fala em nome de Jesus, ele vai honrar. Mas não é que ele concorda. Às vezes a pessoa pode dizer assim, não, o pastor concordou com aquilo. Não, eu aceitei, concordar é outra coisa. Então Gideão, ele saiu dali restaurado. E aí ele livrou Israel, né, das mãos dos midianitas. 7 anos Deus entregou. 7 anos. Você aguentaria 7 anos de prova? Você esperaria 25 anos para ter um filho? Esperaria mais 20 ou 25 como Ana? Orando e buscando a Deus, animado. Não, vamos para o culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Hoje o crente vem para a casa de Deus, né? O time perdeu. Perdeu o time. Não vou no culto porque estou nervoso. Estou triste. Meu time perdeu. Não vou no culto porque eu briguei com a minha esposa. Aí é que tem que vir para o culto. Para que Deus fortaleça o casamento. E casamento hoje é coisa rara, viu, irmãos? É coisa rara. Esse homem que cantou aí, esse Asaf Borba aí, está casado há quase 40 anos também. Você pensa que a vida dele é fácil? Ele tem uma filha com problema. Seríssimo. Mas os louvores dele passaram gerações. Porque vieram do céu. É algo que é produzido no meio da batalha. Então Deus quer usar você. Oh, glória! Mas para te usar, ele precisa tirar algumas coisas que estão aí dentro. E para tirar, você vai ter que falar com ele. Falar, Senhor, muito obrigado pelas irmãs que vieram lavar a igreja hoje. Foi ontem? Sexta-feira. Aí, em vez de dizer muito obrigado pelas irmãs, vem lavar junto com as irmãs descansar um pouco. Para não ser sempre as mesmas pessoas. Graças a Deus pelo departamento infantil, porque as irmãs vieram, fizeram um trabalho, né? Daqui 15 dias vai ter outro. Aí você pode ajudar também, contribuir com a sua vida. E o outro descansa um pouco. Né? A gente ontem ouviu sobre limite do corpo físico. Envolve a vida espiritual.
Elias caiu naquela situação lá por causa disso. Gideão estava aqui abatido por causa disso também. Desgaste. E a família não pode viver como a família de Gideão vivia, individualista, dependendo de um só. O escravo trabalha e os outros torra. Isso é errado. Deveriam estar todos ali trabalhando. Todos contribuindo. Todos ajudando. Deus chama o menor. Diga para o seu irmão, Deus chama o menor. Na casa de Davi, Deus chamou o menor. O menor. O casal aonde Deus depositou o filho dele era um casal pobre. Mas a mulher recebeu aquilo. O rei dos reis. Eu digo porque a Bíblia mostra isso na oferta que eles levaram lá quando foram consagrar Jesus. Era a oferta mais simples que tinha. Então feche os seus olhos.